Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e estamos no treinamento online de batalha espiritual e hoje eu vou falar sobre a verdadeira libertação. Isso é uma questão muito importante porque libertar uma pessoa não é apenas sair por aí botando a mão na cabeça das pessoas e repreendendo o demônio. No início do meu trabalho como libertador, há praticamente 21 anos atrás, eu achava até legal sair pela rua expulsando demônios de mendigo, de prostituta, de dependentes químicos. Mas com o passar do tempo, com a compreensão da palavra e com as experiências que vamos adquirindo, alguns conceitos que eu vou te passar aqui agora são importantes para que você não cometa muitos erros que eu cometi aprendendo praticamente sozinho a trabalhar no Ministério de Libertação. Porque eu me converti em uma igreja tradicional, uma igreja em que os assuntos sobrenaturais eram descartados, eram ignorados. E no início da minha caminhada cristã, a maior parte dos cristãos daquela época, de 20 anos atrás, viviam um evangelho mais almático, um evangelho filosófico, em que falar sobre libertação, poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, isso era algo incomum e que, de certa forma, até assustava as pessoas. Então, a minha experiência nesses 20 anos foi complementando o entendimento, claro, que a palavra nos dá acerca da importância do sobrenatural acima de qualquer coisa no dia a dia da vida do crente. Então, alguns conceitos importantes que eu vou passar para você nesse vídeo, eu gostaria que você guardasse, analisasse com muito carinho e, se possível, praticasse, adotasse isso como prática no seu processo de libertador. O primeiro é o seguinte: o que é libertação? Na cabeça de muita gente, libertação é uma grande guerra onde anjos ficam o tempo inteiro lutando espada contra demônios, digamos assim. E isso é um conceito errado, é uma visualização, uma imagem errada que nós temos na nossa mente. Em primeiro lugar, dificilmente um anjo vai lutar contra um demônio. Os anjos são seres muito mais poderosos do que demônios, até porque quando o anjo atua, ele vai respaldado pelo poder de Deus. Um anjo, ele não vai brigar com o demônio sem que Deus esteja envolvido nessa guerra. E quando Deus está envolvido numa guerra, os demônios, eles não resistem a Deus. Os demônios resistem a pessoas. Por isso o apóstolo Paulo diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por isso o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Anjos não lutam contra demônios. Muitas vezes um anjo pode até receber uma resistência espiritual de um demônio, mas essa resistência é vencida por meio da intercessão da igreja, como nós vemos no livro de Daniel. No entanto, quando o anjo vai na direção de um demônio, sob a autoridade de Deus, o demônio automaticamente recua. Então, eu quero desmistificar essa ideia de que toda vez que um anjo vai encontrar um demônio, há uma briga, há uma guerra. Isso dificilmente vai acontecer. Libertação também não é uma luta entre Deus e o diabo. Deus e o diabo não brigam. É impossível isso acontecer. Seria como eu dizer para você que um elefante entrou em uma briga contra uma formiga. Deus é o criador de todo o universo. Para você ter uma ideia, muitas vezes nós imaginamos Deus assim. Na maior parte das pessoas imaginam Deus habitando em um lugar. Deus, ele não habita em um lugar. Isso é uma metáfora que as Escrituras nos dão para entender como o universo espiritual funciona. Não é? Deus habita no céu, mas ao mesmo tempo o universo habita em Deus. Deus não está dentro do universo, o universo está nas mãos de Deus. Ainda que Apocalipse vá mostrar a figura de Deus sentado em um trono, ainda assim, Deus é muito maior do que todo o universo, do que toda a criação. Ele se permite ser visto sentado em um trono para que os seres criados possam visualizá-lo. Mas Deus é maior do que tudo o que existe, até mesmo maior do que todo o universo. Agora me diga, como um Deus tão grande vai se rebaixar a lutar com um ex-anjo, que nem anjo mais é? Então Satanás, ele não trabalha por força. Satanás trabalha por legalidades, por direitos conquistados, pelos pecados cometidos pela humanidade. Eu vejo mais a guerra espiritual como um tribunal de justiça, onde existe um acusador, existe um advogado, existe um promotor, existe um réu, existe um júri e existe um juiz. Se você tiver dúvida acerca disso, abra sua Bíblia
em Zacarias capítulo 3 e você vai ver esse tribunal montado com esses personagens que eu acabo de citar. Não existe essa ideia de que Deus luta contra o diabo. A luta é da igreja contra os demônios. E a verdadeira libertação, ela é para crente. Libertação é para crente. Libertação não é para ímpio. Alguém me perguntou uma vez, falou, pastor Ricardo, crente fica endemoniado? Eu disse, é a coisa mais comum acontecer. Crente fica endemoniado. Eu vou te dar uma prova disso. Uma pessoa entrou na igreja pela primeira vez. Ela escutou uma palavra tremenda, evangelística, e ela resolveu entregar a vida para Jesus. Nesse momento que ela entrega a vida para Jesus, se ela estiver cheia de demônio, o que vai acontecer com ela? Ela vai manifestar demônios. Então o crente fica endemoniado. O crente fica endemoniado justamente porque é crente, porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o espírito maligno que está ali lutando por aquele território, porque vidas são territórios, o espírito maligno ele vai se manifestar e tentar argumentar para não sair daquela vida. Agora, se crente fica endemoniado, mais uma verdade importante para você guardar, libertação é para crente. Nós temos que ministrar libertação justamente na vida de pessoas que entregaram a vida para Jesus. Eu, quando era novo convertido, eu já devo ter falado em algum vídeo, eu tinha o hábito de procurar pessoas endemoniadas para fazer libertação. O meu chamado começou junto com a minha conversão. São muitos anos de experiência nessa área e logo no início da minha caminhada cristã, eu me envolvi com os grupos de evangelismo da igreja, com os grupos de visita a presídio, com os grupos de visita a hospitais, com aqueles que distribuíam alimentos e sopa nos lixões da cidade, justamente porque eu queria estar em lugares onde as pessoas estavam cativas, em lugares em que as pessoas estavam acorrentadas. E muitas vezes, enquanto estávamos ali distribuindo uma sopa, enquanto estávamos ali levando um folheto evangelístico, manifestavam demônios nas pessoas. E é claro, como um novo convertido, fascinado por essa área, fascinado por esse chamado, eu já colocava a mão e repreendia demônio, mas algumas coisas erradas aconteceram. Eu vou contar em específico um caso, não vou citar o nome da pessoa, mas eu conheci um jovem roqueiro, um jovem que era viciado em um jogo de RPG, e o jogo de RPG é um jogo em que a pessoa se envolve tanto com alguns personagens do jogo que ela acaba assumindo para si características daqueles personagens. E o jogo que aquele jovem jogava era um jogo de vampirismo. Então aquele garoto começou a gostar muito de vampirismo, andar com roupas de fantasias de vampiro, ter trejeitos do personagem de vampiro do jogo dele. E o demônio que estava por trás disso começou a possuir aquele garoto. Então toda vez que eu me juntava com aquele rapaz, eu era novo convertido e gostava muito de ver filme, e ele era um vizinho meu, nós assistindo filme na TV, de repente ele manifestava demônio, mas ele não queria ser crente. Só que estava ali do meu lado aquele garoto possuído por demônio, e aí eu, é claro, colocava a mão e repreendia o demônio. E aí eu perguntava para ele depois, você quer entregar a vida para Jesus? E ele dizia, não quero ser crente. Na semana seguinte, manifestava o demônio de novo, e eu repreendia o demônio. E ele dizia, eu não quero ser crente. Na outra semana, manifestava demônio, eu repreendia, e ele dizia, eu não quero ser crente. Então vamos ver isso pela ótica bíblica. A Bíblia diz que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, e ele voa, e ele circula por lugares desertos, lugares áridos, e diz, eu voltarei para minha casa. Só que quando ele vem acompanhado de 7 espíritos mais poderosos, mais fortes. Então toda vez que eu expulsava o demônio daquele rapaz, e aquele rapaz não entregava a vida para Jesus, os demônios voltavam e ficavam mais poderosos dentro dele. Então com um período aí que eu fiquei durante 20, 30 semanas fazendo a libertação daquele garoto, o caso dele piorou, e ele se tornou um monstro conhecido na nossa cidade. Fez muitas barbaridades, fez muitas atrocidades envolvendo assuntos que não posso falar nesse vídeo. E um certo dia eu entendi que, de uma certa maneira, eu o ajudei a entrar naquele nível de violência, não porque eu fui conivente com o pecado dele, com o crime que ele cometeu, mas porque toda vez que eu orava por ele, eu repreendia o demônio e deixava a casa vazia para que os demônios voltassem. E com o passar do tempo, eu comecei a ficar mais esperto. Então, uma certa vez eu estava andando na rua, muitos anos depois, e eu vi uma pessoa possuída por um espírito do candomblé.
no meio da rua. Aquela pessoa estava ali incorporada e esquisita, e um monte de gente olhando, e alguém falou para mim assim: você é crente? Ora por ela e faz a libertação dela. Então o que eu fiz? Eu cheguei perto daquela pessoa, ordenei que o demônio perdesse a força e paralisasse, e se calasse. Não repreendi para sair. Eu cheguei perto e falei assim: em nome de Jesus, demônio, cala a tua boca. Eu quero falar com a dona desse corpo. E aquela pessoa olhou para mim e eu perguntei para ela: você quer entregar a vida para Jesus? E ela disse: não. E eu falei: então você pode continuar com o seu demônio, porque eu não posso te ajudar. E eu fui embora. Fui embora. Porque se eu orasse por ela, o que ia acontecer? Você pode me responder. Agora me diga, quantos erros nós cometemos na igreja, repreendendo o demônio de pessoas que não querem compromisso com Jesus? Fazemos isso dentro da igreja, fazemos dentro da célula, fazemos no dia a dia. Libertação não é aquilo que sai de nós, libertação é o que entra dentro de nós. A libertação não acontece quando o demônio sai. A libertação acontece quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Então, a libertação é quando nós temos a plena convicção de que uma pessoa tem uma aliança com Jesus Cristo, entregou a vida para Jesus, se blindou espiritualmente para que o diabo não possa entrar nela ou usá-la através de uma opressão. A libertação não é apenas orar por uma pessoa, a libertação é evangelizar, é cuidar, é tratar. A libertação ela vai ocorrer no espírito, na alma, no corpo e no estilo de vida de uma pessoa. No espírito, porque é claro, o espírito maligno que está dentro da pessoa precisa ser removido. É o primeiro passo. Na alma, porque a mente precisa ser transformada pelo poder do evangelho, pelo entendimento da palavra. Deve ser removido trauma, raiva, mágoa, pensamentos errados, fortalezas mentais. Então aqui nós já estamos falando de saúde emocional, de cura interior, de transformação da mente, de mindset espiritual, de evangelismo, de conversa, de entendimento da palavra. E corpo, porque muitas vezes a pessoa é aparentemente liberta de demônios, mas continua acorrentada por uma doença, por uma enfermidade, ou continua usando no seu corpo amuletos, simbologias. Se a libertação não acontecer no espírito, na alma e no corpo, possivelmente essa pessoa está meio liberta. Me perdoe essa palavra, mas isso acontece muito. Quantas pessoas você conhece que são crentes, que não ficam incorporadas por demônios, mas continuam falando palavrão, continuam possuídas por um espírito de miséria, continuam acorrentadas por pensamentos pornográficos, porque a alma não foi alcançada, porque o corpo não foi alcançado e muitas vezes o espírito não foi alcançado. E até mesmo quando o espírito, a alma e o corpo são alcançados pela libertação, pelo poder libertador de Cristo e da palavra, muitas vezes temos que fazer uma libertação no estilo de vida da pessoa, no território, limpar a casa da pessoa de espíritos malignos, limpar os objetos, limpar os bens. Então libertação é um assunto muito complexo e deve ser visto por essas óticas que eu estou passando para você depois de praticamente 20 anos de experiência. Libertação começa quando uma pessoa entrega a vida para Jesus. Libertação começa na confissão. E, para finalizar esse vídeo, guarda uma informação. O momento em que a pessoa levanta a mão para Jesus não é o momento em que ela é definitivamente salva. O momento em que a pessoa levanta a mão para Jesus é o momento em que ela diz: Jesus, eu estou disponível para a sua salvação. A libertação ela vai acontecendo na nossa caminhada. O tempo inteiro somos libertos. Jesus Cristo falou para os discípulos: vocês estão sendo lavados pela minha palavra. A palavra que eu tenho falado. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você está num culto e aquela palavra ela denuncia uma maldição dentro de você? Quantas vezes você está lendo a Bíblia, fazendo a sua devocional, e aquela palavra de Deus denuncia uma atuação maligna na sua vida, um pecado, uma iniquidade, uma transgressão? Quantas vezes você está lendo a palavra e você vai descobrir que você está sendo usado por um demônio na vida de alguém? Então a libertação é um processo que, é claro, há um grande impacto na primeira, na segunda, na terceira semana, mas a nossa caminhada até a salvação eterna, ela é
composta de etapas. O momento em que você levanta a mão para Jesus é o momento em que você diz: Jesus pode entrar na minha vida e começar a libertação. Eu preciso deixar isso muito claro, ainda que isso contradiga a linha de pensamento de alguns, de alguns que eu considero minoria, que é aqueles que dizem que no momento em que você levantou a mão, você está salvo, está garantia da salvação. A salvação é um processo, ok? Muitas pessoas levantaram a mão para Jesus sem compreender o Evangelho. Elas foram num culto emotivo, tinha muita música, tinha muita dança, teve um testemunho tremendo de alguém que Deus fez milagre na vida financeira, que fez isso, fez aquilo. E no final do culto o pastor faz um apelo, fala: alguém quer aceitar Jesus? A pessoa nem sabe o que está aceitando. Ela nem entendeu o que é o Evangelho, ela nem entendeu o que é Jesus, e ela levanta a mão e vai na frente chorando. E naquele momento ela simplesmente teve um impacto daquele culto. Só que Jesus vai se revelando para ela com o passar dos meses, dos anos, às vezes das horas, às vezes de anos. E Jesus vai se revelando para aquela pessoa de maneira que ela vai entendendo: agora eu entendi isso, eu entendi isso. E conforme ela vai entendendo, ela vai dizendo: eu aceito isso na minha vida. E muitas vezes nós negamos Jesus em determinadas áreas da nossa vida. Vou te dar um exemplo claro. Tem gente que é crente de oração, que jejua, que não falta culto, que tem um comportamento adequadíssimo com os outros, que tem amor, que tem compaixão, mas não é dizimista, não é ofertante. Então eles negam a parte de Jesus do milagre financeiro. Elas são libertas em todas as áreas, mas a vida financeira continua acorrentada. Esse é um exemplo, pode acontecer em outras áreas. A pessoa é dizimista, é ofertante, mas não perdoa. Então ela é liberta em diversas áreas, mas na área do perdão ela é acorrentada. Olha que coisa tremenda. Jesus, antes de morrer, ele disse o seguinte, lá na cruz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Agora olha que coisa interessante. Não sabem o que fazem? Eles sabiam o que faziam. Eles estavam crucificando Cristo. Jesus havia dito: eu sou o Filho de Deus. Mas Jesus falou aquilo porque ele precisava perdoar aquelas pessoas. O que aconteceria se Jesus tivesse morrido ali naquela cruz sem liberar o perdão? Jesus, você sabe que Jesus, quando morreu, ele foi para o inferno, né? Jesus morreu e foi condenado ao inferno. Jesus se fez digno do inferno porque na cruz ele levou sobre si todos os pecados da humanidade. E uma pessoa com todos os pecados da humanidade tem que queimar no inferno, como nós costumamos dizer. Jesus ali se fez estrupador, se fez corrupto, se fez assassino, se fez fofoqueiro, se fez covarde, se fez violento, se fez de tudo. E quando ele morreu nessa condição. Ele foi para o inferno. Só que lá no inferno, ele mostrou para o diabo que aquele pecado era o pecado da humanidade. Só que se houvesse no coração de Jesus mágoa, rancor, falta de perdão, ele estaria preso no inferno até hoje. Por isso, antes de morrer, Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus liberou a sua alma, porque libertação também acontece na alma. E lá no inferno, o diabo olhou para Jesus e não viu nada dele dentro de Jesus. Por isso Jesus disse: lá vem o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Então ali, Jesus pôde subir à eternidade, levando o cativo ao cativeiro e distribuindo dons aos homens. Pense na libertação por essa ótica que eu te passei e você vai se tornar um grande libertador. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.